Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim o verso 1: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Até aí. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, santo Deus, glorioso Deus, amoroso Deus, paciente Deus, misericordioso Deus, benigno Deus, compreensivo Deus, terno Deus, vamos a Ti, tão pequenininhos, tão frágeis, tão estúpidos, tão temerosos, tão sensíveis, inseguros, fracos, desacreditados, muitas vezes tristes, mas neste grau de humilhação, de pequenez, chegamos àqueles pés, os mesmos que aquela mulher com fluxo de sangue chegou, para pedir e pensar: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, oh Deus, ajuda-nos, ampara-nos. Sem Ti nada somos, nada podemos. Sem Ti, Senhor, não existimos, não nos movemos. Despeja a Tua graça aqui, porque Tu se compadece do aflito e do oprimido. Tu estende o caído e o abatido, fortalece o fraco e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que hoje seja dia de renovo, transformação, consolo. Que Teu reino avance, o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, preste atenção nessa mensagem pastoral que vai falar muito ao seu coração. Toda palavra pregada em um púlpito por um pastor cheio do Espírito Santo, que interpreta com fidelidade o texto, é Deus falando ao seu povo, à sua comunidade, à sua congregação. O escritor aos Hebreus diz: quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, tenha como palavra de Deus para as nossas vidas. O tema da minha mensagem é: por que minha fé fracassou? Por que minha fé fracassou? Todos nós, ou todos que veem a fé, seja vindo do mundo pagão, ímpio, ou seja de uma religião ou de uma seita, e se converte ao Senhor Jesus, e descobre o glorioso Evangelho, e descobre a gloriosa verdade, palavra de Deus, tem um início glorioso, um início meteórico, marcado por alegria, disposição, coragem, fé robusta, fé inabalável. É assim que é marcado a entrada de qualquer indivíduo, a fé. E nós temos aqueles primeiros anos que são anos encantados, e alguns teólogos antigos chamam de período de lua de mel. Estamos em lua de mel com o Cordeiro,
que também é popularmente chamada o primeiro amor. Aquela disposição não só de servi-lo com atos, a disposição exterior, como a disposição interior, coração cheio de júbilo, gozo e alegria. Entretanto, invariavelmente, esse tempo passa. E como é ruim quando ele passa. Não é surpresa, porque a Bíblia fala, nós sabemos disso, tanto pelo conhecimento, como pela experiência ao ver pessoas ao nosso redor. Esse tempo passa. Então vem um período de escuridão, onde a nossa fé, porque eu me incluo, começa a naufragar, esmorecer, e aquele brilho vai se perdendo, calor vai se arrefecendo, o entusiasmo vai minguando, a disposição vai acabando, e a fé começa a fracassar. Nós fracassamos em crer em Deus, em crer em sua bondade, em seu poder, em suas promessas. E aquela alegria dá lugar agora a um tempo de tristeza, angústia e abatimento. É o naufrágio da fé, o fracasso da fé. E na história que vamos tratar para mostrar isso, essa história fala do profeta Elias, uma das figuras mais imponentes que já passou na humanidade. É uma figura que quase se compara a um herói em quadrinhos, a um herói Marvel, uma figura sui generis, sem igual, o profeta Elias. Um homem cujas orações, os céus se fecharam durante 3 anos e meio. E um homem que, por cujas orações, os céus se abriram novamente, trazendo abundantes chuvas. Um homem cheio de fé, coragem e cheio do poder do Espírito Santo, como quase nenhum outro foi. Mas que de repente viu sua fé fracassar diante dos seus olhos, diante de uma adversidade que se levantou na forma da ameaça que ele recebeu da rainha Jezabel. Elias sucumbe, esmorece. E como diz o verso 3, Elias foge. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e foi até Berseba, aquele super-herói, imponente, impetuoso, decidido, vigoroso. Agora foge. Fugiu. Ele tinha acabado de protagonizar uma estupenda vitória, desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo. E Elias dá uma surra em um ato miraculoso, onde fogo do céu desce, consome o holocausto, e todos esses profetas são mortos. Mas agora, no momento em que o povo mais precisava de Elias, no momento em que o povo diz, depois dessa derrota, depois dele orar e as chuvas se reterem, as chuvas virem, depois de massacrar os profetas de Baal, agora ele vai promover uma reforma, e vai remover o culto a Baal, e derrotar Jezabel e Acabe. Mas no momento em que o povo mais precisava dele, ele tomba, ele cai, ele foge. Elias não recebeu nenhuma ordem ou direção do Senhor para sair daquele local. Deus não mandou ele sair, ele não recebeu uma palavra, nenhuma direção para sair de lá. A ordem, pelo contrário, era para ir até Jezreel e ali permanecer. Veja, capítulo 18, verso 46.
a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe e até a entrada de Jezreel. A ordem foi para ele ir, e a ordem foi para ele permanecer. Ele não recebeu nenhuma ordem, nenhuma palavra, nem autorização para deixar aquele local e para fugir. Mas de repente, ocorre um eclipse na sua fé. Parece que Elias teve um apagão, porque o negócio foi muito momentâneo, foi muito estranho. E ele foi tomado de medo, fraqueza e desânimo. Tudo que Elias queria era fugir para longe. Quero me afastar, fugir. Quero estar distante de tudo e de todos. Elias se esqueceu do cuidado e da fidelidade que Deus acabara de ter com ele, quando ordenou os corvos que o sustentassem diante da seca, e que o ribeiro de Querite desse água suficiente para ele viver. E quando Deus o enviou a Serepta e ordenou que uma viúva o sustentasse, de modo que nem o azeite nem a farinha faltou, Elias se esqueceu. Sua fé fracassou. E eu creio que muitos aqui podem estar passando pelo eclipse da fé, estão assistindo com os olhos o naufrágio da fé, e questionam a si próprios: pastor, eu nem sei dizer o que está acontecendo comigo, eu não tenho controle do que está acontecendo. Mas até o presente momento, até esta altura da pregação, eu já posso te dizer que eu me identifiquei com Elias. Estou como Elias. E essa palavra é para aqueles que estão naufragando na fé, que estão passando um eclipse e um apagão que não tem explicação lógica, racional. Pode ser você, querido irmão, querida irmã, jovem. Agora, como explicar essa situação? Por que a fé de Elias fracassou? Temos aqui uma nítida demonstração de perda de fé nos textos que eu li. Elias fugiu, deitou debaixo de uma árvore, disse: já basta, pediu no ânimo a morte, dizendo que eu morra. Baixa autoestima, complexo de inferioridade, depressão, isolamento social, sono, angústia. Que isso? Elias estava ali, desmoronado, ruído. Mas, o que causou isso? O que causou esse naufrágio da fé de forma tão trágica na vida de Elias? Para sabermos a resposta, temos que avaliar ou analisar toda a história de Elias com cuidado, porque ao fazermos assim, obteremos a resposta, não só do porquê a fé de Elias naufragou, mas porque a nossa naufraga ou naufragou. Preste atenção, na maioria dos casos bíblicos, dos santos bíblicos, as quedas e derrotas deles, você as percebe no contexto anterior. Quando você olha para a queda, é só se avaliar o contexto anterior à queda, os versículos anteriores, a história anterior, porque aí você vê que o indivíduo já dá sinais, indícios da sua queda. Por exemplo, Davi, antes de cair, já deu indícios. Ele cai com Batseba, mata Urias, aquela coisa horrorosa. Mas versículos anteriores, você tem indícios. Ele acorda tarde, ele não vai para a guerra, ele cobiça uma mulher. Você vê ali, a queda já estava prevista.
Mas no caso de Elias, quando você olha para trás, você não vê indício nenhum. Os versículos anteriores não dão nenhuma prova que a fé dele estava abalada. Aliás, pelo contrário, os versículos anteriores mostram que Elias estava muito bem. Não há nenhum indício de fraqueza com Elias. Então, como descobrirmos a causa do seu fracasso? Temos que procurar, não no seu passado, contexto anterior, mas no seu futuro, contexto posterior. Deus vem até Elias, após a queda, Deus vem ao fracassado e abatido Elias, e Deus lhe faz uma pergunta, debaixo do zimbro, ali, em plena derrota. E na resposta de Elias, nós temos a resposta do porquê sua fé fracassou. Veja comigo, 1 Reis 19, verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Nessa resposta, temos a resposta do fracasso da fé de Elias, da queda de Elias. E nessa resposta, temos a resposta, porque você fracassou, ou está fracassando, tombou, ou está tombando. O primeiro ponto aqui que nós aprendemos, e o primeiro princípio, veja só, na resposta do 9, na resposta do 10, primeiro ponto, é que a queda exterior é antecipada pela queda interior. A queda exterior, a ruína, fugir, ficar debaixo da árvore, pedir a morte, é o aspecto exterior da queda de Elias. Ela é antecipada pela queda interior. O fracasso exterior, a fuga de Elias, foi por consequência do seu coração. Elias está desabafando com Deus, está revelando o seu coração. Até aqui, ninguém sabia de nada. Até aqui, Elias estava perfeito e completo. Mas, aqui ele revela que o seu coração estava inflamado, estava fervilhando, algo estava acontecendo dentro do coração que ninguém via, nem sabia, que só depois refletiu no exterior, com a fuga, com a depressão, com a tristeza. Queridos irmãos, o problema sempre começa no coração. O fracasso, o naufrágio da fé, sempre começa no interior, no coração. Preste muita atenção. Não ignore os sinais do seu coração. Não ignore as mudanças do seu coração. Algo estava acontecendo no interior de Elias. Ele está desabafando, ele está dizendo quando, por quê e onde, ele está reclamando, ele está expondo feridas, amarguras, dúvidas, inseguranças, incertezas. Isso estava tudo alojado no coração de Elias. E aí foi a causa onde deu início ao naufrágio da sua fé.
Irmãos, o Salmo 139 que eu li na leitura hoje, sonda-me, ó Deus, sonda meu coração, sonda-me, vê se há alguma coisa nele, sonda, perscruta, mostra. O grande problema é o coração, é a sala de máquinas, é de onde procede a vitória ou a derrota, é onde o homem permanece de pé ou cai, é o seu coração. E vai a pergunta para mim: quando é que o seu coração começou a se esfriar? Como é que entraram no seu coração? O que aconteceu com o seu coração? Amargura, ressentimento, falta de perdão, inveja, tristeza excessiva, angústia, traumas, e isso ficou alojado. Você não desabafou, você não pôs para fora, você não compartilhou nem com Deus, nem com o próximo. É o coração, meu irmão. O fracasso da fé começa no coração, e aqui vai 3 conselhos para o coração. 3 conselhos. Primeiro, a Bíblia diz que do coração do homem procede todos os males, os homicídios, os furtos, os adultérios, a mentira, a lascívia, é do coração. Preste muita atenção nisso, o coração é uma peçonha mortal. Segundo, Jeremias diz que enganoso é o coração nos prega peça. O coração é traiçoeiro. Não confie no teu coração, não haja com base no teu coração, não deixe os impulsos do seu coração determinar a sua rotina. Por quê? Porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Já viu o que o mundo fala? Ouve a voz do seu coração, faz o que o seu coração manda. A Bíblia diz: não, ele é enganoso, ele prega peças. Muitas vezes você consulta o coração, ele está cheio de perversão, ele é maquiavélico, ele diz: faz assim, não faz assim não, faz assado, pensa assim, viu o que estão fazendo? Ele é perverso, ele é traiçoeiro. O coração de Elias estava enganando Elias, estava fazendo de Elias a vítima. O coração de Elias estava enchendo ele de razão, e ali começou a fé a naufragar. Então, primeiro, você precisa saber que dele procede o mal e não o bem. E segundo, ele é desesperadamente corrupto, enganoso. Tem horas que eu falo, eu estou num estado, eu paro o meu carro, meu Deus, mas que é isso? Não tem demônio na terra que se compara a esse coração, Deus. Quem dera o diabo fosse meu maior inimigo. Meu Deus, olha isso aqui. Como é que ela é capaz de sentir isso? Aqueles dias que você está num estado de aspereza, de rudeza, de ressentimento, de carnalidade. Você fala: Senhor, como é que pode um crente ser assim? Coração. E terceiro, se ele é enganoso, se dele procede o mal, vamos ouvir o conselho de Salomão. Provérbios 4:23, se tiver que guardar algo, guarda o teu coração. Se você está prevendo a queda, o naufrágio, blinda teu coração. Se você percebe, estão infiltrando, já estão no corredor do 3º pavilhão, o seu cérebro, o Espírito Santo vai avisar: estão invadindo, já abriram uma entrada, estão querendo dominar, a outra estão batendo, estão vindo por cima, trave, comece a travar. É assim, a gente percebe. A gente falou aqui, está entrando rancor, está entrando vingança, está entrando pensamentos esquisitos. Barre isso. É isso que quer dizer guardar.
Resista a esses pensamentos, resista a esses sentimentos, invoque a Deus, mergulhe na palavra, desabafe com alguém, mas não deixe o seu coração ser dominado. Elias deixou. Porque o diabo sabe que se ele alcançar o seu coração, ele alcançou você. O coração de Elias estava dominado. É o primeiro princípio que eu aprendo. Faça isso. O quanto eu oro pelo meu coração, vocês não têm ideia. Meu Deus do céu, conviver com esse coração não é coisa fácil. Identifique o problema e guarde o seu coração. Há vários textos falando sobre isso. Dispõe meu coração só para temer o teu nome. Filho meu, dá o teu coração. Ore por esses textos. Purifica o meu coração. Asperge água limpa no meu coração. Troca o meu coração. Segundo princípio, por que a fé de Elias fracassou? Preste atenção. Porque ele tinha um conceito elevado de si mesmo. Porque Elias tinha um conceito elevado de si mesmo. Veja de novo o verso 10. Ele diz aqui, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Elias tinha um conceito elevado de si mesmo. Elias estava dizendo, não sei por que isso aconteceu, eu faço tudo certo, eu sou tão zeloso, não falhei em nada nessa tarefa que foi me dada, sou um homem de uma capacidade tais. Ele caiu nesse abatimento porque ele tinha um conceito elevado de si mesmo, de modo que ele imaginou que os resultados seriam compatíveis àquilo que ele achava ser. Eu dou sempre o meu melhor. Muita gente naufraga por causa disso. Eu sempre me destaquei por onde eu passei. Eu sempre fui o melhor onde eu estive. Eu sempre faço tudo. Não há como vocês me culparem de nada, ou de coisa alguma. A queda da fé começa quando você se autoexalta. A queda da fé começa quando você pensa que é alguém não sendo nada. Elias, na sua declaração, está revelando porque ele caiu, um conceito elevado. Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. É o que a Bíblia diz. Salmo 84, 4, quem é o homem para que eu me lembre dele? Quem é o homem para que eu me lembre dele? Outro salmo diz que Deus conhece os pensamentos do homem e sabe que são pensamentos vãos. É aquela pessoa que tem um entendimento elevado de si próprio. Talvez as grandes vitórias incharam o ego de Elias. E Elias passou a fazer dele o protagonista e não Deus. Veja só. Terceiro, por que a fé dele fracassou? Porque ele não só tinha uma visão elevada de si, mas ele se achava importante para o contexto de Deus. Veja só, ele achava-se importante, porque o trecho diz assim, o verso 10, cadê? Tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel quebraram a tua aliança, os teus altares. Tenho sido zeloso,
Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Fiquei só eu. Só eu. Elias está dizendo, sem mim, o Senhor não poderia fazer essa obra. Sou extremamente importante para a reforma de Israel. Só ficou eu, o único capaz de resolver, não tem mais ninguém capaz. Só eu. Olha o outro perigo. O que ele está dizendo é assim, eu não mereço ser tratado assim. Eu sou o profeta Elias. Eu não mereço. Eu sou a figura principal no que está acontecendo. Por que a nossa fé naufraga? Porque nós achamos que somos relevantes no reino, somos importantes na igreja, somos importantes para Deus, e de modo que sem nós, Deus não pode fazer o que Ele precisa fazer. A igreja não pode ser igreja sem eu estar na igreja. Eles precisam de mim, eu sou importante. Filipenses 2:3, considerai os outros superiores a vós mesmos, você não é nada, Deus não precisa de você, nem de mim, porque se você não quiser, as pedras fazem no seu lugar. Salmo 131, meu coração não é soberbo, não ando atrás de coisas elevadas, mas me fiz como criança, desmamada no colo da sua mãe, o salmista diz. Gálatas 6:3, pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Era o que Elias estava fazendo. Você vai entender, vai ouvindo que você vai entender onde vai ser o desfecho. Por isso a fé dele fracassou. Tinha um conceito elevado de si, e achava que era importante. Como é difícil trabalhar com gente assim, que diz, eu não mereço ser tratado assim. Que diz, onde eu passei eu me destaquei. Eu sou bom. Quarto, por que a sua fé fracassou? Porque ele ficou decepcionado com a falta de resultados. Ele achava que depois de enfrentar, de cerrar os céus e depois trazer chuvas, e de derrotar os profetas de Baal no Carmelo, ele achava que o culto a Baal seria abolido, que Acabe e Jezabel iam se curvar, ia pianinho atrás dele, que ia ser um sucesso total. Mas o que aconteceu? Acabe e Jezabel não se curvaram, o culto não foi abolido, e ela ainda ameaçou ele, amanhã sua cabeça está na minha mão. E aí o que aconteceu? Quem tem uma visão elevada de si mesmo, e quem se acha mais importante, não suporta fracassar. Se ele tem uma visão elevada de si, e se acha importante, naturalmente ele exigia que os resultados viessem, ao não vê-los, ele se abateu, ele esperava o sucesso, e saiu tudo errado, ele foi derrotado, fracassado e humilhado. Onde eu passei, eu sou importante no cenário. Onde eu passei, eu me destaco. Eu tenho uma capacidade que outros não têm. Então, os resultados não vêm. Esse homem se abateu. Não é assim? Quanta gente você vê magoada, sentida, ou quanta gente você vê irritada, por quê? Porque sempre andou com o nariz em pé, ou sempre pensou mais do que devia de si própria, e agora está sendo humilhada, está sem nada, e essa pessoa se abate muito, por quê? Porque eles não suportam
serem humilhados, perderem. Quinto, agora você vai ver o fechamento. Por que a fé de Elias fracassou? Porque a quinta é a razão das demais terem fracassado. O orgulho de Elias. Foi a soberba que fez ele pensar mais do que devia dele, que fez ele achar que ele era importante, e que fez ele ficar abatido por não ter os resultados. Elias se inchou. O passado vitorioso de Elias não fez bem a ele. Elias tomou de Deus o protagonismo e por isso agiu dessa forma, soberbo. Ele pensou mais de si do que deveria por causa do orgulho. Ele se achava muito importante no contexto por causa do orgulho. E ele ficou frustrado além da conta por causa do orgulho. Por fim, foi o orgulho que o abateu. Você notou no texto a quantidade de eu que aparece? Eu, minha, meu. Não tem Deus no texto. Toda a confissão de Elias é centrada em si. Eu tenho sido zeloso, eles, mas eu, minha. Isso mostrou que o quê? Preste atenção, irmãos. Que após certo tempo, Elias não estava mais confiando em Deus, mas na sua performance, na força do seu braço. E por isso fracassou nos resultados, e por isso a sua fé se abateu. É isso que acontece conosco, aqueles primeiros anos. Nós somos movidos por uma confiança e dependência estarrecedora em Deus. E essa nos confere muitos resultados e vitórias e sucesso. Só que isso é uma linha tênue que pode dar lugar ao orgulho que pensa, que faz de nós os protagonistas. Então deixamos de confiar em Deus e achamos: sou eu, é minha capacidade, são meus dons, são meus talentos. E de repente esse herói Marvel, com um cinturão cheio de vitórias, se vê agora com medo, igual um cachorrinho de uma mulher, vê que todo o seu plano fracassou e falhou, e ele está profundamente abatido. Isso já aconteceu comigo, acontece comigo, acontecerá comigo. E se acontece com vocês, acontecerá novamente. Reflita, irmão, direto ou indiretamente. Está passando isso no seu coração? Será que essa angústia, essa tristeza, é por não ver os resultados? É por eles serem totalmente contrários àquilo que você esperou? É porque está dando tudo errado? Mas o abatimento não vem necessariamente só por causa do fracasso, mas por causa do orgulho que você nutriu e confiou tudo isso à sua mão. Aí cumpriu-se o quê? Deus dá sua graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Deus se afastou de Elias por causa da sua soberba. E Elias então tombou. Note que nem sempre nosso eclipse vem sendo nós as vítimas. Vem porque o inimigo está nos oprimindo. Vem porque nós mesmos cavamos a cova. Nós mesmos construímos o caminho do eclipse e do naufrágio da fé. Não faça isso, meu irmão. Eu te imploro hoje, isso é o motivo do fracasso. Não faça isso, não deixe de confiar em Deus, meu irmão. Não olhe para você, meu irmão.
Agora, como sair dessa situação? Como vencê-la? Porque ele está ali agora. Ele está ali no cume, no ápice, no zênite do seu fracasso. Está a quilômetros de onde devia estar, debaixo de uma árvore, totalmente falido, totalmente desesperado. Como fazer? Bom, você pode descobrir o problema de Elias. Nós tivemos que ir para o futuro, para frente. Para descobrir a solução, nós vamos voltar para trás. Ela não se encontra na frente, ela se encontra atrás. Abre comigo o capítulo 17. Vamos fazer a leitura dos versos 2 ao 5. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Se o fracasso de Elias foi descoberto olhando para o futuro, pelo que ele fez no futuro, o sucesso de Elias tem que ser encontrado no passado, pelo que ele fez. E é para lá que ele deveria retornar agora. E é para cá que você deve retornar, querido irmão e querida irmã. Primeiro, você quer sair do naufrágio da fé? Primeiro, obediência. Veja só, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e te esconde junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Verso 5, foi, pois, Elias e fez segundo a palavra de Deus, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite. Você quer se erguer novamente? Obedeça a Deus. Veja só, Elias não questionou. Elias, meu Deus, mas como Querite, caverna, aquela região, frio, clima, circunstância? Não. A Bíblia diz que após a palavra de Deus ter vindo, Elias imediatamente foi e obedeceu. A cura está na obediência. Não foi isso que ele falou para Samuel, para Saul? Vai, mata Agag, invade Amaleque, mata Agag, as crianças e todo o gado. Vai, Saul mata, mas poupa o gado. Samuel repreende, ele diz assim: obedecer é melhor que sacrificar. Não teria Deus mais prazer em que obedeça a sua palavra do que nos sacrifícios? Obediência é o caminho da restauração, obediência é o caminho do avivamento, obediência é o caminho para se reerguer, obediência é o caminho para a fé voltar a triunfar. Obediência, obediência, meu irmão, o que está faltando em nosso tempo. Por isso, você tem diversos tipos de igrejas com doutrinas e coisas diferentes. Por quê? Cada uma se encaixa naquela que melhor atende suas necessidades. Eles não querem obedecer. Se eu estou em um lugar que passa um tipo de disciplina e eu não concordo, eu procuro outra que não passa. Não pode ser assim. A palavra de Deus não deve ser questionada, a palavra de Deus não deve ser hesitada, a palavra de Deus deve ser obedecida, como ela é. Segundo passo para a cura da fé: humildade. Humildade. Você vai deixar a família, sua casa, você vai para um lugar árido, insalubre, você vai ser alimentado de corvos, você vai ser alimentado de água, você vai ficar ali confiando na minha soberania. O que Deus estava ensinando para Elias aqui? Você vai para a torrente, você só vai viver porque eu dou água
e eu darei aos corvos a comida. Aqui Elias está aprendendo o quê? A causa sou eu, Elias, e não é você. Elias então obedece e humildemente se sujeita ao controle e o governo de Deus, em humildade. Você quer restaurar sua fé? Faça o contrário do que Elias fez. Se a soberba foi a causa da queda, se humilha e diz: Senhor, és tu e não eu, é o Senhor e não eu. Se humilha e diz: Senhor, nada sou, nada tenho, nada possuo. Se humilha diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo te exaltará. Se humilha e reconhece em ti: eu nada posso fazer. Para onde mandares irei, o que pedires farei, o modo que me sujeitares sujeitarei. Foi o que Elias fez. Ele é a causa e não eu. Terceiro, confiança. Confiança. Elias foi de bom grado, mesmo não sabendo ao certo. Como é que vai ser no frio? E se vir bestas e feras do campo? E se a comida falta? Quem vai me alimentar? Como é que vai ser? Elias não se preocupou. Eu confio que aquele que mandou é poderoso para suprir. Eu confio que debaixo da obediência eu terei sustento, livramento, proteção e consolo. Fé. Confiança foi o que Elias teve. E é isso que a igreja está precisando hoje. Ele está lá no futuro, caído com a fé naufragada. E Deus está dizendo: volta lá para o passado, para nós restituirmos a sua fé. E eu não preciso ir para Elias, eu posso ir para a tua vida, para os teus primeiros anos, para o teu primeiro amor. A confiança, a humildade e a obediência são marcas de um novo convertido. Como Hudson Taylor, a irmã dele, a mulher dele chega: Hudson, querido Hudson, acabou todo o suprimento de comida. O último eu dei para os funcionários, como você pediu. Amanhã não temos nada para o café. Então, Hudson põe a mão na Bíblia e diz: sem comida, mas com todas as promessas de Deus ao nosso lado. Deus sabe que ao amanhecer precisaremos de café. Então, milagrosamente, as ofertas apareciam e eles eram supridos. Confiança. Não tem nada que ative mais a nossa fé do que confiar. Deixa eu te dizer algo para vocês. Onde vocês acham que vocês estão? Vocês por acaso estão na Meca? Vocês estão em Aparecida? Ou estão no Japão? Vocês estão no templo budista? Vocês estão em Medina? Vocês estão aonde? Vocês estão em algum Rotary Club? Reunião Seixo Noé? Vocês são o povo de Deus, vocês estão na igreja de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Nada vai impedir vocês de triunfarem. O Senhor não falhará com vocês, é impossível que Ele falhe. Ele não trouxe você de onde trouxe, não tirou você de onde tirou, não fez com você o que fez para deixar você pelo caminho. Isso é impossível que isso aconteça. E hoje, mais uma etapa do capítulo da sua vida se cumpre. Aqueles cuja fé naufragaram, o Senhor chamou hoje para restaurar. E você depois vai ver o desfecho. Elias come a comida, se levanta e caminha. E a Bíblia diz que ele unge Eliseu, profeta, no seu lugar. Jeú, rei de Israel. Jezabel é morta e o reino é restaurado. Elias volta novamente, se levanta novamente e a sua fé é restaurada. Talvez Deus permite algumas quedas
para limpar a nossa vida, para tirar resquícios de orgulho, de ídolos, para levar nós de volta para o primeiro amor. Deus só quer de você dependência como antes. Deus só quer de você humildade como antes. Deus só quer de você obediência como antes. Faz como Elias, então sua fé voltará. Fecha os olhos, vamos orar. Ore a Deus.